fortalecidos no Senhor através do bom combate. E aí nós estamos nessa série de mensagens fortalecidas no Senhor. Eu creio que Deus tem gerado ao nosso coração uma força que nos torna inabalável, ao nosso coração uma fé e uma convicção que nos torna irresistíveis, que nos torna indesistíveis. Nós não pararemos, nós iremos até o fim e receberemos a coroa que nos aguarda, assim como Paulo diz nesse texto. O texto é 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero trazer ao teu coração esse texto da mensagem do Senhor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 8. A Bíblia diz assim, eu quero ler para você. Se você está com a Bíblia, você pode abrir aí. Se você estiver sem, você pode acompanhar a leitura. No capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Paulo faz uma exortação à fidelidade e à diligência na vida de Timóteo e também sobre toda a igreja do Senhor. E serve para a nossa vida hoje também, para esse tempo de dificuldade, de crise. Deus deseja nos falar algo, nos dar uma direção. E eu creio em Deus que assim será. A Bíblia diz, do capítulo 4 de primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda de Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8, a Bíblia diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí Paulo diz no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie no perfeito entendimento da Tua palavra, que nos dê graça, sabedoria, amor, nos dê temor, para que a Tua palavra seja ministrada, lançada e declarada nessa tarde, nessa noite de domingo. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar com sabedoria, com entendimento daquilo que está no seu coração. Que todos os corações possam ser alcançados no nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos falar do tema neste dia sobre fortalecidos no Senhor através do bom combate. E aí nós sabemos que a gente passa por guerras. Eu não sei como está a realidade do seu coração, da sua casa, não sei como anda a circunstância da sua vida, mas eu sei que a Bíblia, o próprio Senhor nos preparou para essa realidade. O próprio Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos guerras a viver, nós teríamos angústias, tempos difíceis, porém, Ele mesmo nos dá a direção de termos bom ânimo, de ter a esperança de haver saída. Ele mesmo nos dá a direção sobre um posicionamento para vencermos as guerras, para superarmos as guerras e as lutas. As lutas são diárias, sobre a qual nós regemos e nos regem. As nossas guerras, se a gente não reger, elas nos regem, ela nos comanda. E aí, se nós queremos ser fortalecidos, nós precisamos do Senhor na nossa vida, para superar as guerras e vencê-las, e não sermos vencidos por ela. Existem duas realidades aqui que nós encontramos, duas realidades na nossa vida, duas realidades na Bíblia. É reino de Deus e é o mundo caído. É o reino da luz e o reino das trevas. É espírito e carne, é sabedoria e força. E é exatamente sobre isso que a gente quer contextualizar nessa noite, trazer ao teu coração a palavra de sabedoria, de aplicação prática para a tua vida. Nós vamos falar sobre essa relação de força e sabedoria, dentro dessas duas realidades existentes, sobre reino da luz e reino das trevas, sobre espírito e carne, sobre sabedoria e força. Então, um pode até se envolver no outro, mas sempre um tem que prevalecer sobre o outro. Um pode até entrar no contexto da outra realidade, mas uma vai sempre prevalecer na nossa vida. Então, seguir Jesus de fato, entrar em batalha. Ninguém segue Jesus querendo, se você está seguindo Jesus e acha que a sua vida vai ser só no mar de rosas, vai ser só maravilha, vai ser só paz, né? Você talvez não entendeu o convite de Jesus. O convite de Jesus é: abra mão de tudo, largue a sua vida,
ame a Deus sobre todas as coisas, dê a prioridade ao Senhor no seu coração, mas você vai passar por lutas, você vai passar por guerras, você vai passar por aflições sim. Jesus prometeu isso. Jesus prometeu declarando que essa seria uma realidade no mundo. Enquanto estivermos no mundo, nós enfrentaremos batalhas e lutas. Então, busca no teu coração, não desiste do Senhor por causa de uma luta. Busca a saída no Senhor, porque Ele tem a saída certa para você. Então, lutamos contra o pecado, lutamos contra as forças do diabo, lutamos contra o mundo caído. São guerras e lutas que nós convivemos com ela todos os dias. E a nossa missão no Senhor é conquistar, a nossa missão no Senhor é avançar. E aí fazendo crescer o reino de Deus sobre a nossa vida. Então, não precisamos combater as nossas guerras sozinhos, nós temos o Senhor. O Senhor é presente, o Senhor é real. A Bíblia diz que Deus tem um nome, um dos nomes de Deus é Jeová, Rafa, o Deus da guerra, o Deus que vai à frente na batalha. Então, Jesus é a vitória naquela cruz que nós precisamos. Então você não está sozinho para guerrear suas guerras. Você não está sozinho para batalhar as suas lutas. Você tem o Senhor que está com você e Ele é poderoso em guerra. Ele tem as saídas, Ele tem as ferramentas, Ele tem a arma que você precisa. Então o que eu e você, que requer de nós nesse tempo? Requer que a gente possa ser sábio para vencer nossas guerras. Então em Cristo essa luta já é ganha. Em Cristo essa guerra já está feita, já é uma vitória para a sua direção. Então não existe medir forças com quem está em Jesus. Preste bem atenção nisso. Por que eu estou trazendo isso ao teu coração? Porque num tempo como esse, muitas pessoas têm exaltado tanto o império das trevas, têm exaltado tanto o trabalhar do diabo. Você não precisa exaltar a ação do diabo, você precisa exaltar a vitória de Cristo naquela cruz. Em Jesus você é mais do que vencedor. Não existe medir forças para quem está em Jesus. O inferno não pode detê-lo. A morte não pode comprometer a sua vida e a sua essência. Você em Jesus, você é possuidor desse espírito vencedor. Você é possuidor desse espírito vencedor em Jesus. Então pode vir a batalha que for, a guerra que for, a luta que for, mas você precisa se posicionar em Jesus como vencedor. Se você entra numa batalha com o espírito derrotado, é possível sim você ser vencido, ser ferido, e tem muita gente sendo vencido, derrotado e ferido, porque já entra com o espírito de derrota, já entra com o sentimento de frustração, o sentimento de que você não vai conquistar, não vai suportar, não vai aguentar. Você precisa se apegar a Jesus. Jesus, Ele é vencedor sim. E quem está em Jesus é mais do que vencedor, como diz a palavra. Tome posse disso. Tome posse desse Espírito. Se empodere desse Espírito vencedor que está em Jesus. Então não fique aí medindo forças com o diabo. Não fique medindo força com o império das trevas, com quem já é derrotado na sua vida. Paulo diz aqui nesse texto, eu combati o bom combate. Então Paulo faz menção a um bom combate a ser combatido, a um combate a ser trilhado, a uma guerra a ser lutada, a uma guerra a ser enfrentada enquanto estamos nessa jornada de vida. E o que precisa ser combatido, precisa ser exercido com armas certas. É agir em fé, é agir em sabedoria. Então a expressão combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, foi dita por Paulo. E ele estava reconhecendo uma coisa na sua vida. Ele estava reconhecendo uma vida bem vivida ao serviço de Deus. Uma vida bem vivida ao serviço do Senhor. Ele diz, lutei de forma certa. Eu combati o bom combate, é lutar de forma certa, usando as armas certas e sendo possuído pelo Espírito certo e tomando posse da vitória certa na sua vida. Então chegou a hora de você começar a usar as armas certas e ser movido pelo Espírito certo e tomar posse da vitória que já é certa na direção da sua vida e da sua casa. Creia nisso. Paulo estava dizendo aqui nesse texto, uma vida bem vivida ao Senhor, eu decidi trilhar. Paulo agora esperava ansiosamente a recompensa que vinha de Deus, porque a sua vida foi vivida para Deus. Se a sua vida é vivida para Deus, você não tem que esperar a recompensa de homens.
Você não tem que esperar elogio de homens. Você não tem que esperar a força de homens para você vencer as suas guerras. Se a sua vida é vivida para o Senhor, se a sua vida é uma expressão de adoração ao Senhor, se você ama a Deus, se você serve a Ele e honra a Ele, você tem que esperar o favor dEle na sua direção. Você tem que esperar a recompensa que vem dEle para você. A recompensa do Senhor é o favor dEle na sua direção, é Deus abençoando tudo que você coloca a sua mão, é Deus preparando um grande galardão para quando você estiver na presença dEle. Ele vai dizer: uau, seja bem-vindo, meu filho amado, meu servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, tome aquilo que é seu por direito e por herança. Eu creio nesse dia. Eu creio nesse dia que estaremos recebendo o galardão do Senhor, daquele a qual nós servimos e entregamos a nossa vida é a serviço dEle. Então o êxito, o passar por dificuldades em fé. Há um êxito em a gente decidir passar pelas guerras, passar pelas lutas em fé, usando a arma certa. Usando a arma certa é combater o bom combate. Independente de nós sentirmos ou acharmos, nós precisamos usar a nossa fé. A sua fé não é um sentimento, a sua fé não é um achismo, a sua fé é uma convicção das coisas que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então a sua fé independe dos seus sentimentos. O dia que você estiver mais triste é o dia que você precisa usar mais a tua fé. O dia que você estiver mais abatido é o dia que você precisa usar a sua fé. O dia que você parece que está sendo vencido pelo seu adversário, pelos seus inimigos, é o dia que você vai usar a espada da palavra, vai usar o escudo da fé, e você vai vencer essa batalha usando as armas certas. O problema é que muita gente quer guerrear usando as armas erradas. O problema é que muita gente quer vencer a guerra usando as armas indevidas, e aí é onde nós vamos, em nome de Jesus, ser confrontados pelo Senhor nessa noite. Sobre a sabedoria ou a força, o que eu preciso usar nas minhas guerras? O valor da sabedoria para o sábio tem mais relevância do que a força para o forte. Nós entendemos isso no nosso devocional de hoje, em que a gente fala sobre o forte e o sábio. Quem é você nesse tempo? Quem você tem decidido ser nesse tempo? Saiba que as suas escolhas te levarão a um destino. Se você quer ser o forte na história, ela vai te levar a um destino. Mas se você escolhe ser o sábio nas suas guerras, ela vai te levar também a uma vitória, a um destino. Uma coisa eu sei e eu entendo com a palavra do Senhor: o valor da sabedoria para um sábio, ele tem mais relevância do que a força para um forte. Então, em nome de Jesus, preste bem atenção. Ganha-se uma guerra não só pela força, mas pela estratégia. Eu estava assistindo uma série impactante chamada O Último Reino, uma série da Netflix. Eu nem gosto muito de assistir série, mas essa série me prendeu tanto porque fala sobre o tempo da antiguidade da Inglaterra, o tempo das conquistas dos reinos. E aí um só reino era impregnado ali. A série não acabou ainda, mas a série é muita guerra, muita luta por territórios. E uma coisa que me impressionava não era a força do exército, mas era a sabedoria do exército que vencia as guerras. Não era nem sempre a força, porque às vezes o exército que ia combater com o inimigo era menor o número de soldados, mas pela estratégia que eles montavam, pela sabedoria dos seus líderes, as guerras eram vencidas. Isso nos ensina também sobre as nossas guerras, sobre a nossa guerra quanto ao pecado, sobre a nossa guerra quanto a esse mundo caído, sobre a nossa guerra quanto ao diabo. São horas da nossa vida que a gente guerreia e luta todos os dias, e nós não temos como fazer vista grossa para isso. O que nós precisamos às vezes não é força, é sabedoria. O que nós precisamos fazer para vencer o pecado às vezes não é força, porque quando você diz eu sou forte, você acaba caindo. Mas quando você diz eu sou fraco, o Senhor te fortalece para você vencer. Então você não precisa de força para vencer uma guerra, você precisa de sabedoria para montar estratégia e você ser alguém relevante e prevalecer sobre isso. Escuta a frase que eu escrevi: a sabedoria nos faz usar as armas certas, mesmo que em guerras erradas. Porém, a força nos faz usar as armas erradas, mesmo que em guerras certas. Eu não sei o que é que você tem escolhido nesse tempo. Se você tem escolhido as armas certas para lutar suas guerras certas, ou se você tem se envolvido em guerras erradas e usando armas erradas. Você já esteve em um combate errado? Eu acredito que sim. Talvez você entrou em uma guerra que não era sua.
Talvez você se envolveu em uma luta que não era sua, uma luta que não cabia a você, e você acabou entrando em uma guerra errada, em um combate errado. A sensação após isso é um grande arrependimento, e eu acredito que você talvez tenha passado por isso. Por um arrependimento de ter feito aquilo, um arrependimento de ter dito aquilo, um arrependimento de ter se envolvido com aquilo que não deveria. Você já esteve em um combate certo, em uma luta que você viu que você deveria entrar e usou as armas certas. Eu creio que seja uma experiência extremamente contrária de estar num combate errado e usar as armas erradas. Quando a gente usa as armas certas, na nossa guerra certa, nós temos a sensação de prevalecer e de vencer. Uau, e talvez não há sensação melhor que eu e você possamos sentir do que a sensação de uma vitória, de uma conquista, de prevalecer sobre uma circunstância, uma situação, de a gente vencer sobre o pecado, de a gente vencer sobre esse mundo, de a gente vencer sobre as armas e as armadilhas do diabo na nossa direção. Não há sensação melhor do que você usar as armas certas, nas guerras certas, e você prevalecer sobre elas. O Senhor quer fortalecer você nessa geração. O Senhor não quer que você ande fragilizado. Os fragilizados desse tempo estão caindo, estão ficando no caminho, estão abandonando, mas você não é chamado para abandonar, você não é chamado para retroceder, como diz Hebreus capítulo 2, você é da fé, e os da fé prevalecem e avançam constantemente. Então, em nome de Jesus, se apodere desse espírito vencedor em Jesus, sobre a sua vida. Hoje é o tempo de você buscar em Jesus a sabedoria que você precisa para vencer essa batalha. Existe um combate, uma luta que será boa enfrentá-la. É o que Paulo diz nesse texto de 2 Timóteo capítulo 4. O bom combate. O bom combate é aquele a serviço de Deus. O bom combate não é a serviço do meu prazer, das minhas metas e meus alvos. Mas o bom combate é a serviço da proposta. O bom combate é a serviço do propósito de Deus para a nossa vida, do serviço de Deus. Quando as nossas lutas falam sobre Deus, nós estamos lutando a luta certa. Aí eu pergunto a você, tuas lutas falam sobre Deus ou falam mais sobre você? Tuas lutas glorificam a Deus em algum momento? Às vezes entramos em guerras nossas ou em guerra de outras pessoas. Esse talvez não seja o bom combate que Paulo diz aqui. Se não somos sábios, nós vamos acabar querendo ser fortes. Se eu não sou sábio, eu vou querer usar a força. Mas se eu sou sábio, eu vou querer usar a sabedoria para vencer. Quando eu uso a força, eu acabo machucando, eu acabo ferindo. Quantas pessoas não são feridas dentro de uma guerra? Quantas pessoas não são feridas pela força, pela falta de sabedoria? Então nós travamos batalha sim, contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. E quem usa da força para ferir será insensato para prosseguir. Quem usa da força para ferir será insensato para prosseguir. Porém, quem usa da sabedoria para cuidar será nobre para prosperar. Ei, chegou o tempo de você começar a usar a sabedoria do alto para você prosperar nas suas guerras, nas suas lutas, nas suas conquistas. Para você prosperar como alguém que é nobre, como alguém que é sábio. E sabe de uma coisa que eu aprendo? Eu queria contextualizar com você essas realidades. Que nas nossas lutas, ou nós usamos força, ou nós usamos a sabedoria. Podemos usar até os dois, como eu falei, os dois podem estar envolvidos, porém um vai sempre prevalecer. E eu te aconselho que o que prevaleça sobre a sua vida seja a sabedoria de Deus. Sabedoria da palavra, sabedoria que vem do alto. Você precisa ter a mente de Cristo. Cristo ama isso, ver Ele em você. Cristo ama ver as suas escolhas sendo respaldadas por Ele. Cristo ama ver a sua vida a serviço dEle. Então não corra para outro caminho. Talvez você anda desgastado demais, ferido, desanimado, abatido. É porque você está guerreando com as armas erradas. Que tal você hoje decidir mudar a sua arma? Que tal hoje você decidir mudar a sua estratégia? Para de usar a força um pouquinho. Para de usar a força um pouco e começa a usar a sabedoria. E você talvez comece a ver o céu se mover. Talvez você comece a ver, você prevalecer sobre essa circunstância. Eu creio nisso. Escute o que eu vou te dizer. Nas lutas, ou usamos a força ou a sabedoria. Ou a sabedoria prevalece,
ou a força predomina. Mas quando você usa a força, escute que eu vou te dizer algumas realidades para que você possa entender. Quando a gente usa a força, sempre que desejamos exaltar a razão acima da nossa ação e da nossa fé, a gente vai usar força. A gente vai usar força na circunstância. Nós vamos usar a força para mudar uma realidade. Nós vamos usar a força para que pessoas nos aceitem, para que pessoas nos recebam, para que o nosso ministério aconteça, para que a igreja funcione. Nada do que tem a ver com Deus tem a ver com a nossa força humana, com o nosso braço humano. Sabe por que talvez a gente se cansa demais? É quando a gente tem usado força demais, sabedoria de menos, fé de menos. Quando a gente decide usar a força, a primeira coisa é que nós elevamos a nossa carnalidade. Quem decide usar a força em um combate, a força para alcançar as suas metas, a força para realizar alguns objetivos da sua vida, para resolver pendências, para resolver situações do seu casamento, às vezes você está querendo usar força demais. Quem escolhe usar força acaba elevando a carnalidade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo diz sobre o homem natural e o homem carnal. O homem carnal não aceita as coisas do Espírito, isso são loucuras para ele. Quando nós elevamos a carnalidade, nós acabamos nos tornando carnais na situação. E quantas situações você talvez não se frustrou já por você ser carnal demais, ser natural demais e ser espiritual de menos? Alguém psíquicos, como diz a palavra grega sobre carnalidade, é alguém almático demais. Ei, você não precisa ser almático demais. Você não precisa deixar a tua alma prevalecer sobre a circunstância. Sabe por que a tua alma tem prevalecido? Você tem sido almático nas situações. Você tem sido almático quando você trata com a sua casa, a sua família. Você tem sido carnal demais porque você tem usado muita força nas circunstâncias. Hoje é o dia de você talvez mudar a arma, começar a usar a fé, começar a usar a sabedoria. Seja carnal de menos. Seja menos almático e mais espiritual nesse tempo. O que o Senhor quer? Que os céus te reconheçam, mas os céus só vão te reconhecer quando você tiver a natureza dos céus. Então é preciso a gente abrir mão da carnalidade, da naturalidade, do almático, em que quer resolver tudo com a sua razão. Quando a gente exalta a razão, a gente abate a nossa fé. Quando a gente exalta a razão, a gente esconde a nossa fé. Esconde a nossa espiritualidade. E talvez você conheça alguém que é razão demais para resolver as coisas. Tudo quer resolver com a sua razão, com o seu achismo. Almáticos conduzidos pela paixão, pela razão. Conhece alguém que quer resolver tudo com a sua razão? Ama exaltar a sua força. Conhece alguém que ama prevalecer, mostrando que é forte, mostrando que é razão demais? Na verdade, essas pessoas são muito carnais. Ei, nós estamos no mundo, mas não precisamos ser desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não precisamos ser desse mundo. Ei, o Senhor quer algo maior e melhor para a sua vida. Abra mão. Paulo diz assim, olha, eu combati o bom combate, eu abri mão para entregar a minha vida a serviço do Senhor. Nós não servimos ao Senhor sendo carnais demais, sendo almáticos demais. Segundo, quando a gente quer usar a força nas nossas guerras, a gente eleva o nosso ego. Primeiro, a gente eleva a nossa carnalidade, a nossa razão. Segundo, a gente eleva o nosso ego, o nosso orgulho. Quem é força demais, acaba elevando o seu orgulho. Alguém que faz girar tudo ao seu redor, ele é o centro dos seus interesses. Os seus interesses predominam sobre a circunstância. A guerra quer ser vencida porque você quer, porque você acha que tem que vencer aquela luta. Essas pessoas são competitivas demais, donos da verdade, melindrosos, vaidosos, opositores sempre. Não recebe crítica. Na verdade, quando você tem características assim, você precisa abrir mão da sua força e começar a deixar a fé prevalecer, deixar a presença de Jesus prevalecer na sua vida. Você não precisa ser forte o tempo todo, você só não pode desistir. Em nome de Jesus, o orgulho vem antes da destruição da nossa vida. A Bíblia diz que Deus ele abate os orgulhosos.
Então, elevar o ego nada mais do que exaltar o nosso orgulho humano. O espírito altivo, ele nos leva à queda. Tenha cuidado com o seu ego. Tenha cuidado de você olhar só para você. Tenha cuidado com o que você faz a sua vida girar em torno de você. E as demais pessoas precisam lhe aceitar. Precisam aceitar a sua fala. Precisam aceitar a sua opinião. Senão todos estão contrários, não. Para de usar força demais nessas guerras. Você tem se ferido demais. Você tem se frustrado demais. Provérbios 16, 18 diz: os orgulhosos são abatidos pelo Senhor, mas os humildes são exaltados. São pessoas que não amam a Deus nem ao próximo. O amor, porque Paulo diz em Romanos capítulo 13, em 1 Coríntios 13, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Então, se o seu ego tem sido elevado, demais nas suas batalhas, é porque você está usando muita força, talvez. Olha para você. O que você precisa? Precisa de mais amor, precisa amar mais, precisa ser mais cheio do amor do Senhor, abrir mão da sua vida. Paulo diz: ei, eu nada tenho como precioso para mim mesmo a minha vida, ou o que eu já alcancei nesse tempo. Mas se não for para servir ao Senhor, se não for para a minha vida falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus. Uau, Jesus quer através de você falar sobre o amor dele para você. Então, em nome de Jesus, escolha hoje usar a arma certa. Terceiro e último aqui, que a gente, quando usa a força, a gente eleva primeiro a carnalidade, a gente eleva o ego e a gente eleva a intolerância, eleva a intolerância. As pessoas que usam a força demais para resolver as circunstâncias são intolerantes. Eles são assim, inflexíveis, não reconhecem, falta reconhecer, falta respeitar. O ódio prevalece. Conhece alguém assim que o ódio prevalece na circunstância? A ira prevalece. Porque na verdade tem usado força. Usa força para educar os seus filhos. Usa força para deixar a sua casa em ordem. Usa força para tentar deixar que o teu casamento esteja em paz. Não é pela força que você vai conseguir isso, mas é pela sabedoria. A força só faz você elevar a tua carnalidade. A força só faz você elevar o teu orgulho. A força só faz você elevar a tua intolerância. Então acaba com isso em nome de Jesus. O Senhor não deseja isso para você. O Senhor não deseja que a força prevaleça nas suas guerras, nas suas batalhas. A força sem sabedoria sempre nos fará agir ferindo ou destruindo. A força sem sabedoria sempre nos fará agir ferindo pessoas. E talvez você seja alguém que tem ferido pessoas. Talvez você seja alguém que tem ferido a sua casa, ferido os seus familiares, ferido os seus amigos, sua liderança. Você não precisa andar ferindo pessoas, mesmo que você talvez tenha sido ferido. Você precisa hoje decidir em Jesus, mudar as suas armas. Decidir ser mais sábio nesse tempo. Decidir usar a sabedoria ao teu favor. Para que você prevaleça. Para que você vença. Você não precisa ser forte antes de você ser sábio. Você não precisa querer ser forte antes de desejar ser sábio. A verdade absoluta está na palavra de Deus e não na sua palavra. Para de achar que você sabe tudo. Para de achar que você tem a última palavra. A última palavra vem do Senhor, não sua. Então reconheça que o Senhor, Ele é mais forte do que você. Reconheça que você em Jesus é um fraco. E aí Jesus te torna forte, mais forte, sábio. Porque um forte sem sabedoria é um desastre. Um forte sem ter sabedoria é alguém que vai destruir uma jornada, é alguém que vai ferir pessoas. Mas um sábio forte é alguém que vai prevalecer, é alguém que ninguém consegue deter. E é esse que o Senhor deseja que você e eu sejamos nesse tempo. O Senhor quer levantar você e a sua casa com uma fonte de sabedoria para gerações. Mas uma sabedoria que te torna fraco diante do Senhor e Ele te fortalece. Ele te empodera. É como Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau, que homem sábio de reconhecer que ele é fraco, mas a sabedoria leva ele a ser fortalecido por
naquele único que pode nos fortalecer. A nossa força não está no nosso braço, a nossa força está na nossa sabedoria. Então, em nome de Jesus, não queira levar a tua carnalidade diante das situações. Não queira elevar o teu orgulho, não queira elevar a tua intolerância. Se você foi alguém até hoje assim, hoje decida mudar. E eu creio que o Senhor vai te receber, eu creio que o Senhor vai te empoderar, eu creio que Jesus vai te ajudar sim. Do outro lado, quando eu escolho usar a arma certa, usar a sabedoria, sempre que eu desejo exaltar a sabedoria do alto, eu vou falar de Jesus na circunstância, eu vou falar de Deus, eu vou falar de quem eu sirvo, eu vou falar para quem a minha vida está entregue. E aí quando eu escolho usar a sabedoria, no lugar de eu elevar a carnalidade, eu vou demonstrar a minha espiritualidade. Uau! Todas as vezes que alguém, diante de uma guerra e uma luta, escolhe usar a sabedoria para resolver, para prevalecer, você não vai nunca elevar a carnalidade, você vai demonstrar a tua espiritualidade. Você vai demonstrar o quanto você é dependente do Senhor, o quanto você ama ao Senhor, o quanto você crê no Senhor. Paulo aconselha a Timóteo: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um padrão, seja um modelo, seja um exemplo para os fiéis. Um exemplo em quê? Aí ele diz: na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Uau, Paulo está dizendo: Timóteo, você é jovem sim, mas você vai assumir algo, você vai assumir uma responsabilidade no reino de Deus, mas não deixe que ninguém menospreze a sua mocidade, o fato de você ser jovem. Como eu posso fazer isso, pastor? Quando você guerreia as suas guerras usando a arma certa. Ele diz: seja um modelo, seja um padrão, seja um exemplo. Uau, ei, está na hora de você ser um exemplo para a sua família. Está na hora de você ser um modelo para a sua casa, para os seus amigos. Está na hora de você ser um modelo para os discípulos que seguem você. Está na hora de você ser um padrão. Padrão em quê? Nos seus comportamentos. Você acha que alguém vai te seguir, você sendo carnal demais, você sendo orgulhoso demais, você sendo intolerante demais? Não, as pessoas querem ver o quanto você é dependente do Senhor. O quanto, e não é nas suas palavras, viu? É nas suas atitudes, porque é no meio da guerra em que nós dizemos a quem nós servimos. E é no meio das suas lutas que você demonstra o teu nível de espiritualidade, o teu nível de fé no Senhor, o teu nível de esperança em Deus. Então você pode ter um discurso lindo, mas se suas práticas forem desastrosas, será um desastre a sua jornada. Usar a sabedoria nas lutas é escolher silenciar os argumentos que vêm para nos arruinar. Porque nas lutas vêm argumentos que surgem da tua personalidade, surgem da tua razão, da tua intelectualidade, e são argumentos que podem te levar à ruína. Mas escolher usar a sabedoria é escolher calar argumentos que não devem ser ditos. Existem palavras que ferem mais do que uma agressão física. E você não precisa ferir usando palavras. Você não precisa querer demonstrar os seus argumentos ferindo e destruindo pessoas. Seja sábio, seja sábio. Cale-se no tempo que você precisa calar. Há respostas que precisam ser silenciosas. Há respostas que você precisa dar com as suas atitudes e não com um discurso bonito. Escute, anunciamos em quem cremos quando nós estamos no meio de uma guerra e uma batalha. E aí nós somos chamados pelo Senhor para testemunhar a quem nós servimos com as nossas atitudes. O evangelismo dessa geração, ele é mais relevante através da nossa ação hoje, da nossa vida, do que das nossas palavras apenas. Seja um modelo, Paulo disse a Timóteo. Seja um modelo, seja um padrão. Sirva de referencial. Uau, ei, em nome de Jesus, toma essa palavra para você hoje. Você precisa olhar para você, parar de olhar um pouco para o outro. E parar um pouco de apontar que o erro está no outro. Olha para você. Você precisa ser um referencial no padrão, na fé, na atitude, no amar as pessoas, no falar com as pessoas. Seja um referencial. Esta geração, escute o que eu vou te dizer, essa geração ouve mais as suas ações do que olham para as suas palavras.
Essa geração ouve mais as nossas ações do que enxergam as nossas palavras. De fato é uma realidade. Você pode ter um discurso lindo, mas se as suas ações não disserem sobre o que você diz, ninguém vai confiar em você. E será um desastre. Será um desastre. A espiritualidade não está em belas palavras, mas em grandes atitudes. A espiritualidade não está em belas palavras, mas em grandes atitudes. Jesus combateu isso como ninguém. Jesus combatia os fariseus porque eles eram lindos nos seus discursos. Em oração em praça pública, eles oravam como ninguém, uma eloquência incrível, mas as suas atitudes deixavam a desejar. As suas atitudes eram horríveis. Então, em nome de Jesus, preste bem atenção, porque a tua espiritualidade não será demonstrada apenas pelas tuas palavras, por você saber orar bonito. Quantas pessoas não oram bonito, mas na hora das atitudes, meu Jesus, pelo amor de Deus, seja um padrão, e escolha ser uma referência usando a sabedoria. Você quer vencer essa guerra? Comece a usar a sabedoria que vem do alto. Você quer vencer a guerra sobre você mesmo, porque uma das nossas maiores batalhas é contra nós mesmos, contra a nossa carnalidade, contra a nossa mentalidade pequena, contra a nossa mentalidade aprisionada do Egito ainda. Deus já tirou você do Egito, mas a sua mente parece que não saiu do Egito. Se você quer vencer essa guerra, não será com a força do seu braço, mas com a sabedoria do alto. Porque a força do seu braço só vai fazer você cada vez mais elevar a tua carnalidade, mas a sabedoria que vem do alto vai fazer você cada dia mais ser um homem e uma mulher espiritual, com as suas atitudes. Somos religiosos, não somos religiosos. O religioso é aquele que possui um discurso impressionante, mas uma vida decepcionante. O religioso é aquele que possui um discurso impressionante, mas uma vida decepcionante. E nós não somos uma igreja de religiosos. Nós dizemos isso sempre aqui. A gente não fala sobre religião. A gente fala sobre Jesus da Bíblia. A gente fala sobre Deus da Bíblia. E não é sobre religião que nós queremos implantar no teu coração, mas é sobre a vida de Jesus. Porque não adianta a gente ser um religioso nessa geração. Porque a gente vai ter discurso bonito. As pessoas vão impressionar com a nossa fala, com o nosso discurso, mas vão se decepcionar com a nossa vida. Então escolha ser um referencial, um padrão, um modelo para a sua geração. Jesus tinha um discurso belo, mas tinha atitudes que geravam impacto. Decida ser um referencial. Paulo aprendeu muito bem isso, em demonstrar a sua espiritualidade nas suas guerras, suas lutas. Por isso que ele diz: eu combati o bom combate e eu guardei a fé no Senhor. Que assim seja eu e você no meio dessa geração. Segundo é demonstrar a humildade. Quando eu escolho usar a sabedoria, eu escolho demonstrar a humildade e não prevalecer sobre o orgulho. E não elevar o meu orgulho, mas demonstrar a humildade no Senhor. Talvez você precisa disso. Talvez você precisa parar um pouquinho de estar sentado no trono da sua vida e colocar Jesus sobre o trono. Deixar que Deus reine em você. É preciso sairmos do centro, renunciar o eu por amor a Ele. Renuncie o seu eu por amar a Ele. Ele vai te fazer alguém humilde nessa geração. E humildade não significa ter autoestima baixa, ou se achar o menor, ou se achar o inútil. Humildade tem a ver com reconhecimento. Humildade é ter equilíbrio, é saber que sem Deus você não pode fazer nada. É saber que sem o Senhor na minha vida eu não consigo chegar a lugar nenhum. Eu não consigo vencer batalha nenhuma. Quantas pessoas não precisam dessa humildade para prevalecer, para avançar, para prosperar? O Senhor não suporta orgulho no nosso coração, porque o orgulho tira Ele do centro. O orgulho tira o Senhor da centralidade da nossa vida. Então esse é o tempo de a gente colocar Jesus no centro de fato. E a gente tentar e buscar demonstrar nossa humildade no meio das guerras, no meio das batalhas. Humildade não tem a ver com sua fala, eu sou menor, eu sou pequeno. Quantas pessoas a gente não conhece que tem um discurso lindo assim: eu sou o menor da casa de Israel, eu sou o menos prevalecido, eu sou o menos merecedor. Não tem nada a ver com isso, humildade.
Humildade tem a ver com atitudes. Humildade tem a ver com a prática, com a vida de reconhecimento de que você depende do Senhor, de que você precisa dele para vencer as suas guerras e batalhas. Humildade tem a ver com equilíbrio. A sabedoria demonstra humildade. Romanos 12:16. Tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso é ser humilde. É reconhecer que sem Jesus a gente não pode nada. Sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum. Sem Jesus a gente não consegue vencer guerra nenhuma, batalha nenhuma. Espere por dificuldades com a humildade no seu coração. Quem não espera por dificuldade não desenvolve a profundidade. Jesus disse isso: no mundo você vai ter aflições. Jesus estava dizendo: espere por dificuldades, espere por guerra, espere por batalhas na sua vida, viva preparado. Quem não espera por dificuldade não desenvolve profundidade na sua vida. Você tem que viver preparado com a humildade do Senhor, demonstrando a humildade de alguém que tem a sabedoria do alto. Em nome de Jesus. Espere por dificuldade, mas exercendo a humildade. Quem quer terminar bem não pode estabelecer prazo de validade na sua vida. Jesus disse: vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus estava dizendo: se preparem para viver guerras nesse mundo. Se preparem para viver rejeição. Se preparem para viver uma perseguição. Ei, quem está em Jesus vai precisar passar por isso, para criar raízes e profundidade na sua vida. Se eu e você não vivemos preparados para isso, nós não construímos profundidade na nossa vida. Então viva preparado para rejeições. Viva preparado para perseguições. Viva preparado para as batalhas contra você mesmo, contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo. Viva preparado em humildade. E aí você vai desenvolver profundidade na sua vida. Tenha postura de fé. Tenha postura de alguém que crê em Jesus. Tenha postura de alguém que é humilde por reconhecer que a sua força vem do Senhor. Ah, minha força está em Jesus. Eu não sou nada sem Ele. Eu não posso nada sem Ele. Amém? Você está me entendendo? Está recebendo do Senhor essa palavra? Dê um amém aí onde você está. Se você está sendo direcionado por Jesus para um novo tempo, para você usar as armas certas na sua guerra. Tenha uma mentalidade sábia. Supere conflitos. Supere conflitos. Desmonte as ciladas do mundo. Desmonte as ciladas do diabo para você. Sirva em amor às pessoas. Isso é uma mentalidade sábia. Isso é de alguém que ama demonstrar humildade usando sabedoria. Eu acredito na essência que diz: mais poder tem o sábio do que o forte. Mais poder tem o sábio do que o forte. Eu acredito nessa palavra, eu acredito nessa essência. Na nossa devocional de hoje a gente falou sobre isso. Mais poder tem o sábio do que o forte. Então é chegado o tempo de você usar a sabedoria no lugar da força. Você quer atrair realidades diferentes para a sua vida financeira, sua vida de relacionamentos, sua vida acadêmica, sua vida ministerial? Use a sabedoria no lugar da força. Seja fraco para que o Senhor te torne forte, mas alguém sábio antes. Vou voltar a dizer a frase que eu disse: um forte sem sabedoria é um desastre, mas um sábio com a força do Senhor é um referencial. É um modelo, é um padrão para essa geração. Terceiro e último aqui: quando eu decido usar a sabedoria, eu não vou elevar a minha intolerância, mas eu vou demonstrar a minha nobreza. Todas as vezes que você usar a força para prevalecer, você vai elevar a sua intolerância. Mas quando você decide usar a sabedoria, você vai demonstrar a sua nobreza. A sabedoria gera nobres, e nobres prosperam na sua nobreza. A sabedoria gera nobres, e nobres prosperam na sua nobreza. A nobreza é uma qualidade do caráter moral e intelectual.
nobres reagem diferentes, nobres têm atitudes diferentes, nobres são referenciais, são padrão, modelo, e é o que o Senhor deseja para a sua vida. Ei, você que está me ouvindo nessa noite, o Senhor deseja levantar você como uma mulher nobre, como um homem nobre na sua casa, na sua família, nos seus amigos, na sua igreja. O Senhor deseja que você seja alguém nobre nessa geração. Olha para você, para ser nobre você precisa da sabedoria e não da força. Você precisa que a sabedoria prevaleça. E o Senhor está pronto para liberar uma sabedoria que o mundo não pode entender, que o mundo não entende. As coisas de Deus são loucuras para o mundo, como a Bíblia diz. Porque os sábios deste mundo, Deus não suporta e não tolera. São loucuras para Deus. Mas os sábios de Deus são loucuras para o mundo. Então escolha ser nobre. A Bíblia diz em Isaías 32:8, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará, na sua nobreza prosperará. Se você deseja vencer as suas guerras, seja alguém nobre, gere distinção das demais pessoas. Você não precisa ser mais um no meio da multidão, você pode ser a pessoa diferente. Você pode ser a pessoa distinta, você pode ser um nobre, você pode ser um sábio, uma mulher sábia. A Bíblia diz, edifica a sua casa. O texto de Salomão, que nós temos no devocional de hoje, no capítulo 24, do 3 ao 5, a Bíblia diz, com sabedoria se edifica a casa. Não é com força, mas é com sabedoria que a gente edifica o nosso lar, que a gente constrói a nossa história, que a gente edifica a nossa jornada nessa terra. E com inteligência se firma a história. E aí no verso 4 diz, pelo conhecimento se encherão as salas e de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mas poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Mais poder tem o sábio do que o forte. Então é chegado o tempo na sua vida que você precisa se encontrar em Jesus. Se você deseja vencer as suas guerras, e eu acredito que você queira. Talvez você esteja passando por guerras hoje, eu não sei. Talvez você esteja passando por lutas, por guerras, mas eu estou aqui para te aconselhar. Eu estou aqui para gerar uma palavra de aplicação na sua vida. Vença as suas guerras usando as armas certas, e a sabedoria, ela prevalece mais do que a força. Gere distinção. Não se vence guerras sem conhecer o seu adversário e as armas que ele usa. Isso é ser sábio. Sua vida será excelente se você focar não no começo, mas no final da sua jornada. Seja um referencial focado no final da sua história, e não como você começou. Quantas pessoas não estão se perdendo porque estão olhando para trás? Estão olhando como começou a sua jornada, como começou a sua história. Você não tem que olhar para trás, você tem que olhar para o alvo. Você tem que olhar para frente. Olha para o final da jornada. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Olha para o final, prevaleça, vença. Paulo venceu o bom combate assim, olhando para o final da sua história, da sua vida. Então o que precisamos hoje? Imitar quem terminou bem. Imite quem terminou bem, quem tem um testemunho para contar, quem tem uma referência de vida para ser gerada. Você pode ser alguém forte em sabedoria. As pessoas que têm mais probabilidade de adquirir conhecimento são aquelas que estão dispostas a ouvir. Então chegou o tempo de você parar para ouvir a palavra, ouvir os conselhos e se tornar mais forte, mais sábio. Saber ouvir é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Entenda isso em nome de Jesus. Preste atenção no que o sábio tem para falar ao teu coração. Preste atenção no que o sábio tem para ensinar ao teu coração. Então, em nome de Jesus, tome essa decisão hoje. O guerreiro inteligente não apenas vence, mas vence com facilidade, porque ele tem a sabedoria para montar suas estratégias. E o caminho para vencer as tribulações é a sabedoria que vem do alto. Então, Deus deseja sim que você seja um vencedor nessa guerra. Deus quer estar com você, só depende de você.
Então Deus deseja que você tome conhecimento disso. Que o entendimento gera em nós uma preparação. Então você precisa conhecer ao Senhor. Você precisa hoje conhecer mais o desejo do Senhor para a sua vida. Você precisa conhecer mais as armas que o Senhor tem para liberar para você. As armas que o Senhor tem para empoderar você a vencer essa guerra, essa batalha. Ei, você está lutando sozinho. Você está guerreando sozinho, usando as suas forças. Você está cansado. Mas hoje o Senhor quer te dar um ânimo novo. Hoje o Espírito do Senhor quer acender o teu coração para a esperança de que você vai vencer, de que você vai prosperar, de que você vai contar vitória sim do outro lado. Se levante como alguém sábio, use as armas certas na sua guerra. Eu creio que o Senhor tem vitória na sua direção. Eu creio que você vai vencer sim. Eu creio que você vai se posicionar hoje em Jesus. Você vai quebrar toda a carnalidade, todo o orgulho, toda a intolerância hoje na sua vida vai sair de cena. E você vai dizer: chega, chega, eu não quero mais estar no centro da minha vida, eu não quero mais servir a mim mesmo, eu não quero servir a minha agenda, eu não quero servir ao meu bem prazer, eu preciso dar uma razão à minha vida, eu preciso de um propósito maior, eu preciso servir a Jesus, eu preciso amar Jesus, eu preciso que a minha vida seja a serviço do Senhor. Então eu quero essa sabedoria do alto, eu quero que a minha vida seja conduzida não pela força do braço, mas pela sabedoria do Senhor. E essa sabedoria me levará a ter um destino de êxito, a ter um destino de sucesso, a ter um destino de vitória, sim, porque é o que o Senhor quer para você. Jesus diz aí, o inimigo veio para te destruir, para roubar os teus sonhos, para matar a tua vida. Mas eu vim para te dar vida e vida abundante. Eu vim para te dar as armas que você precisa para vencer essa guerra. Eu vim para te dar a sabedoria que você precisa para ser um nobre nessa geração. Eu vim para te dar a sabedoria que você precisa para demonstrar a tua espiritualidade, para você ser alguém espiritual e não carnal, para você ser alguém humilde e não orgulhoso, para você ser alguém nobre e não alguém intolerante. Em nome de Jesus, decida hoje, aí onde você está, decida hoje começar a fazer diferente. Eu creio que você pode viver experiências diferentes, se tornando uma pessoa diferente. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor convença você hoje. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero convidar você a tomar uma decisão nessa hora. Abrir o teu coração para Jesus. Você que não conhece Jesus, eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje, de você fazer uma oração específica, dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor, toma meu coração. Eu quero sair de cena para que o Senhor prevaleça, o Senhor reine. Você que um dia já esteve com Jesus, mas se desviou, eu te convido a você retomar a tua vida, a tua história. Não importa por onde você andou, o que você estava fazendo hoje, o Senhor quer receber você novamente. Você que já está no Senhor, eu te desafio a você renovar hoje, a você olhar para você e reconhecer algumas áreas que precisam de mudança, que precisam renascer novamente. E hoje é o dia de você decidir ser mais sábio. Entre a sabedoria e a força, decida prevalecer na sabedoria. Seja alguém espiritual, seja alguém humilde, seja alguém nobre nessa geração. A sua família vai agradecer, a sua geração vai agradecer e os céus vão celebrar pela tua escolha. Que assim seja em nome de Jesus.